Há momentos em que o mundo parece girar rápido demais, não é? Sabe aqueles dias em que o peso das responsabilidades, as cobranças do trabalho, as complexidades dos relacionamentos, as expectativas e as nossas e as dos outros parecem esmagar os ombros, nos deixando sem fôlego? Aquele zumbido constante na mente, um eco incessante das notícias urgentes, das notificações que piscam sem parar, das demandas que nunca realmente cessam, mesmo quando o dia de trabalho teoricamente termina. Sentimos o peito apertar, uma inquietação que nem sempre tem nome, mas que está ali, companheira frequente, sussurrando dúvidas e medos. A busca por um instante de silêncio, por um respiro genuíno em meio ao caos ensurdecedor da vida moderna. Talvez você se identifique profundamente com essa sensação e há de estar constantemente correndo, mas sem saber ao certo para onde ou por que, há de estar à deriva em um oceano de informações e emoções, procurando desesperadamente um farol, um porto seguro, um ponto de referência em meio à névoa. Procuramos por clareza, por um chão firme sob os pés quando tudo ao redor parece tão volátil, tão incerto. Desejamos não apenas sobreviver aos dias, à rotina exaustiva, mas vivê-los com um senso mais profundo de propósito, de paz interior, mesmo e especialmente e quando as tempestades da vida insistem em aparecer. E elas aparecem, inevitavelmente. A rejeição que fere o orgulho e o coração, a perda que deixa um vazio que parece intransponível, o fracasso que nos faz questionar nosso próprio valor, nossa capacidade. E se eu te dissesse que, em meio a essa busca tão humana, existe uma sabedoria antiga, quase um sussurro resiliente através dos séculos, que nos oferece não um escape mágico da realidade, mas ferramentas poderosas e práticas para encará-la com uma força serena e inabalável. Uma filosofia testada pelo tempo, forjada no crisol de impérios em ascensão e queda, de guerras e epidemias, e que hoje, mais do que nunca, ressoa com nossas lutas internas, com nossos anseios mais profundos. Não se trata de reprimir emoções, de construir uma armadura fria contra o mundo, ou de se tornar indiferente ao que acontece ao nosso redor. Pelo contrário. Trata-se de compreender a natureza intrínseca das nossas emoções, de aprender a navegar por elas com inteligência e coragem. Trata-se de encontrar liberdade genuína naquilo que podemos verdadeiramente controlar e nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações e serenidade inabalável diante daquilo que foge ao nosso controle. É sobre cultivar um jardim interior, um refúgio de tranquilidade, clareza e força, independentemente do quão árido ou hostil seja o deserto lá fora. Nesta jornada que faremos juntos, aqui e agora, vamos explorar essa sabedoria atemporal. Vamos desvendar, passo a passo, como pensamentos lapidados há milênios podem iluminar nossos caminhos modernos, trazendo não apenas alívio para as dores do presente, mas uma profunda e duradoura transformação na maneira como encaramos os desafios, as inevitáveis desilusões e, sim, as preciosas alegrias da existência. Permita-se esta descoberta. Prepare-se para encontrar uma perspectiva que pode ser o farol que você tanto busca, a chave para uma vida mais equilibrada e significativa. Essa sabedoria atemporal, esse farol que pode iluminar os cantos mais escuros da nossa jornada, tem um nome: estoicismo. Uma filosofia que nasceu sob o sol da Grécia Antiga, nos pórticos pintados de Atenas, há mais de 2 milênios, com Zenão de Cítio, e que encontrou terreno fértil para florescer em Roma, moldando o pensamento e a vida de algumas das mentes mais resilientes e perspicazes da história. Pensemos em Sêneca, o estadista e dramaturgo, cujas cartas a Lucílio são um tesouro de conselhos práticos sobre como viver bem, como enfrentar a adversidade e a dor da perda com dignidade, lembrando-nos constantemente que a vida, embora por vezes breve e implacável, pode ser vivida com plenitude se focarmos no que realmente importa. Ele nos ensina a não sermos escravos das nossas paixões, mas mestres de nós mesmos, especialmente quando confrontados com a inconstância da sorte ou o aguilhão da rejeição. Imagine Epicteto, que de escravo se tornou um dos mais influentes mestres estoicos. Sua sabedoria, condensada no Enchiridion ou o Manual, é um guia poderoso sobre a arte de viver, centrada na distinção fundamental entre o que podemos controlar e o que não podemos. Uma lição de liberdade interior que ressoa profundamente quando nos sentimos impotentes diante da decisão de outra pessoa, diante de um coração que não corresponde ao nosso.
Ele nos mostra que nossa paz não precisa ser refém do que acontece externamente. E, claro, Marco Aurélio, o imperador filósofo, que em suas meditações, escritas não para o público, mas como um diário íntimo de autoaperfeiçoamento em meio a guerras, pragas e expressões do império, nos oferece um vislumbre da luta diária para viver de acordo com princípios virtuosos, para encontrar a tranquilidade da alma e a ataraxia, mesmo no olho do furacão. Seus escritos são um testemunho da busca incansável pela razão, pela justiça, pela temperança e pela coragem, mesmo quando o mundo ao redor parecia desmoronar. Mas por que essa filosofia, nascida em um mundo tão distante do nosso, continua a ecoar com tanta força nos corações e mentes do século XXI? Por que seus ensinamentos parecem feitos sob medida para os nossos desafios modernos de ansiedade, estresse crônico e a busca incessante por significado em um mundo saturado de informações e distrações? A resposta é simples, porque a natureza humana, em sua essência, com suas dores, suas esperanças e sua busca por felicidade e resiliência, mudou muito pouco. O estoicismo não é uma relíquia empoeirada de museu. É um sistema filosófico eminentemente prático, um verdadeiro arsenal de estratégias mentais e emocionais para enfrentar as dificuldades da vida. Ele não promete uma vida sem problemas, e isso seria uma ilusão, mas nos oferece as ferramentas para navegar por eles com sabedoria, coragem e, acima de tudo, serenidade. Foca no cultivo da virtude como o único bem verdadeiro, no uso da nossa capacidade de raciocínio para compreender o mundo e nosso lugar nele, e na busca por uma paz interior que não seja abalada pelas tempestades externas. Ele nos convida a olhar para dentro, a fortalecer nosso eu interior, nossa cidadela, como diziam os antigos. E é precisamente essa força, essa clareza e essa paz que exploraremos juntos, aplicando-as ao desafio específico que trouxemos hoje em como podemos pensar, sentir e agir de uma maneira estoica quando somos confrontados com a dor da rejeição ou da desilusão amorosa. A promessa da introdução se materializa aqui em uma filosofia que nos ensina não a evitar a dor, mas a transformá-la em crescimento e sabedoria. Entendido. Vou reescrever e expandir cada uma das 15 lições, buscando um aprofundamento maior em cada conceito, exemplos mais detalhados e reflexões mais elaboradas, para que cada uma contribua significativamente para a contagem de caracteres desejada e para a profundidade do vídeo. A dor da rejeição, o vazio deixado por uma desilusão amorosa e são experiências universalmente humanas, capazes de abalar até mesmo os espíritos mais fortes. Atravessamos um turbilhão de emoções, da incredulidade, a raiva, a tristeza profunda, a sensação de abandono, e muitas vezes, um questionamento doloroso do nosso próprio valor. Sentimos como se o chão tivesse sido arrancado sob nossos pés. Mas, como vimos, o estoicismo não nos ensina a evitar essas tempestades existenciais, pois elas são parte inerente da vida, mas sim encontrar nossa força interior, nossa cidadela interna, para navegá-las com dignidade e sabedoria. Vamos, então, mergulhar profundamente em 15 faróis estoicos, 15 formas de pensar e agir que podem nos guiar através dessas águas turbulentas, não apenas para sobreviver, mas para transformar a dor em aprendizado, a perda em autoconhecimento, e a vulnerabilidade em uma forma mais autêntica de resiliência. 1. A dicotomia do controle. Seu poder reside na sua resposta, não na ação do outro. Comecemos pelo alicerce inabalável do pensamento estoico, um princípio tão simples na sua formulação quanto profundamente libertador na sua aplicação, imortalizado por Epicteto em seu Enchiridion. Ou algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle o pensamento, o impulso, o desejo, a aversão e, em suma, tudo o que é ação nossa, nossa própria obra. Não estão sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos e, em suma, tudo o que não é ação nossa, não é nossa própria obra. Quando um relacionamento que valorizamos termina, ou quando enfrentamos a picada aguda da rejeição, e seja ela explícita ou um silêncio ensurdecedor, é natural sentir que o mundo desabou e que perdemos completamente o controle. A pessoa amada decide partir, seus sentimentos mudam, ou ela simplesmente não corresponde às nossas expectativas e desejos. Podemos passar dias, semanas, meses, obcecados com o porquê, revirando cada palavra dita,
cada gesto, buscando uma explicação que nos devolva a sensação de poder. Mas Epicteto, com sua clareza brutal e libertadora, nos lembra: você não pode controlar os sentimentos da outra pessoa, as decisões íntimas dela, as complexas razões e muitas vezes desconhecidas até para ela mesma, e pelas quais ela agiu como agiu. Tentar mudar o que está fundamentalmente fora do seu alcance, como a vontade ou o coração de outro ser humano, é uma receita infalível para o sofrimento contínuo, para a exaustão emocional e para a frustração amarga. A verdadeira liberdade, a paz de espírito que tanto almejamos nesses momentos de caos interno, surge quando deslocamos nosso foco, nossa energia vital, para o único domínio onde realmente somos soberanos, nossas próprias reações, nossos julgamentos sobre o ocorrido, e as ações que escolhemos tomar a partir dali. A dor da perda é uma resposta humana natural, e o estoicismo não a nega. Mas o sofrimento prolongado, aquele que nos aprisiona e nos impede de seguir em frente, frequentemente vem da nossa insistência em lutar contra a realidade, em tentar controlar o incontrolável, em nos recusarmos a aceitar o que já aconteceu. Você não controla o que lhe aconteceu e a rejeição, o término, mas você controla integralmente como você vai interpretar esse evento, o significado que você vai atribuir a ele e, mais importante ainda, como você vai usar essa experiência para moldar seu futuro. É a diferença entre ser uma vítima passiva das circunstâncias e ser um agente ativo da sua própria recuperação e crescimento. Para refletir e praticar profundamente, pegue um caderno e, com honestidade brutal, faça uma lista detalhada. De um lado, liste absolutamente tudo o que está fora do seu controle nesta situação específica de rejeição ou desilusão, os sentimentos do outro, a decisão final dele, já, o passado, o que ele, já, ou pensa de você agora, se ele, já, ou vai se arrepender, as opiniões de terceiros. Seja exaustivo. Do outro lado, liste o que genuinamente está sob seu controle, dos pensamentos que você escolhe nutrir sobre a situação, se em vez dos automáticos e destrutivos, como você cuida do seu bem-estar físico e mental, de alimentação, sono, exercício, as lições que você pode extrair dessa dor, os próximos passos concretos que você dará para reconstruir sua vida, as pessoas com quem você escolherá se conectar para buscar apoio, a narrativa que você construirá sobre essa experiência para si mesmo. Agora, conscientemente, decida focar toda a sua energia, toda a sua atenção, no segundo lado da lista. Sinta o poder que reside ali. É ali que sua agência, sua capacidade de influenciar sua própria vida, realmente se manifesta. Essa é a sua arena. 2. Nossos julgamentos nos ferem, não os eventos em si, desconstruindo a dor. E seguindo essa linha de raciocínio, essa distinção crucial, Epicteto nos oferece outra joia de sabedoria transformadora, um verdadeiro divisor de águas na forma como encaramos o sofrimento. O que perturba os homens não são as coisas em si mesmas, mas os julgamentos que fazem sobre elas. A rejeição, em si, é um evento. Um ou não, uma partida, uma ausência. A desilusão é um fato, uma expectativa não correspondida. O que causa a maior parte da nossa angústia, da nossa dor prolongada, da sensação de devastação, não é o evento bruto, a coisa ou em si, mas a teia complexa de narrativas, interpretações e significados que construímos ao redor dele. Quando somos rejeitados, raramente é a rejeição factual que nos destrói. São os pensamentos que vêm em avalanche: eu não sou bom o suficiente, ninguém nunca vai me amar de verdade, eu falhei miseravelmente neste relacionamento, minha vida amorosa está arruinada para sempre, eu sou indesejável, há algo de errado comigo. Esses são julgamentos, interpretações carregadas de emoção, e, na maioria das vezes, são distorções cognitivas severas da realidade. O estoicismo nos convida a sermos detetives rigorosos dos nossos próprios pensamentos, a colocar uma lupa sobre essas narrativas automáticas e dolorosas que nossa mente produz em momentos de vulnerabilidade. Será que essa rejeição específica realmente define seu valor intrínseco como pessoa? Será que o fim de um relacionamento significa que você é incapaz de amar e ser amado novamente, ou que não houve absolutamente nada de bom ou de aprendizado enquanto durou? A resposta, quando examinada com a frieza da razão estoica, é quase sempre um retumbante ou não.
Para refletir e praticar profundamente, dedique um tempo para um exercício de desconstrução de julgamentos. Identifique os pensamentos e julgamentos mais dolorosos e recorrentes que surgem quando você pensa na sua rejeição ou desilusão amorosa. Escreva-os de forma clara. Em seguida, para cada um deles, questione-o implacavelmente, como um advogado cético. Asterisco, qual é a evidência concreta de que este pensamento é 100% verdadeiro e universalmente aplicável a mim? Asterisco, existem outras formas, mais realistas e menos catastróficas, de interpretar esta mesma situação ou este mesmo sentimento? Asterisco, este pensamento está me ajudando a seguir em frente e a me curar, ou está me mantendo preso ao sofrimento? Asterisco, se um amigo querido estivesse passando por isso e expressasse esse mesmo pensamento, o que eu diria a ele? Tente ativamente reformular esses julgamentos de uma maneira mais equilibrada, compassiva e construtiva. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente ou pode se transformar em este relacionamento específico não deu certo, mas isso não define meu valor. Eu tenho qualidades e sou capaz de aprender e crescer. Lembre-se, você não é seus pensamentos, você é o observador consciente deles, e tem o poder de escolher quais pensamentos cultivar. 3. Amor fati, aceitando o inevitável como parte essencial do seu caminho único. Essa habilidade de separar eventos de julgamentos nos leva a um conceito estoico profundamente poderoso e, para muitos, inicialmente desafiador, o amor fati, que significa literalmente o amor ao destino ou o amor ao que é. Não se trata de uma resignação passiva e derrotista, mas de um abraçar ativo, corajoso e até mesmo alegre de tudo o que a vida nos traz, e o prazer e a dor, o sucesso e o fracasso, o encontro e a perda. Marco Aurélio, em suas meditações, expressa esse sentimento com uma serenidade tocante, aceita as coisas às quais o destino te amarra, e ama as pessoas com quem o destino te une, mas fala com todo o teu coração. Embora aqui ele se refira mais diretamente a pessoas e circunstâncias da vida, podemos estender esse princípio fundamental aos eventos que nos acontecem, incluindo os dolorosos términos de relacionamentos. Sêneca, de forma mais direta, nos adverte: do destino guia os que o aceitam de bom grado, e arrasta os que o resistem. Aceitar que a rejeição ou o fim do relacionamento aconteceu, e que agora faz parte irrevogável da sua história, não significa que você tem que gostar da dor que sente, ou que não pode, e não deve, sentir tristeza, luto ou raiva. Significa reconhecer a realidade como ela se apresenta, sem lutar contra ela, sem desperdiçar sua preciosa energia vital desejando incessantemente que as coisas tivessem sido diferentes, que o passado pudesse ser reescrito. A resistência à realidade, a negação do que é uma das fontes mais profundas e persistentes de sofrimento humano. O amor fati nos convida a dizer um ossinho retumbante à vida, com todas as suas complexidades, suas reviravoltas inesperadas e, sim, suas dores. Ele nos convida a confiar que, de alguma forma, mesmo as experiências mais dilacerantes podem ter um papel crucial no nosso crescimento, na forja do nosso caráter, na definição da nossa jornada única. Talvez esse fim doloroso seja, na verdade, o prelúdio necessário para um novo começo que você ainda não consegue enxergar. Talvez essa dor específica esteja te moldando, te preparando para algo maior, mais alinhado com quem você está destinado a se tornar. Para refletir e praticar profundamente diante da dor persistente da rejeição ou da desilusão, em vez de apenas lutar contra ela ou se afogar nela, tente praticar a aceitação radical. Repita para si mesmo, como um mantra suave, mas firme: isto aconteceu. Eu aceito que isto aconteceu. Faz parte da minha história agora, e eu não vou mais lutar contra a realidade deste fato. Vá além e tente encontrar, mesmo que inicialmente pareça uma tarefa hercúlea, um minúsculo aspecto desta situação que, olhando para trás no futuro, você poderá reconhecer como algo que o fortaleceu, o ensinou uma lição valiosa ou o redirecionou para um caminho melhor. Abrace sua história completa, com todas as suas alegrias, tristezas e cicatrizes. Elas são o testemunho da sua jornada. Pense em como as árvores mais fortes são aquelas que enfrentaram os ventos mais rigorosos. 4. O obstáculo é o caminho, enxergando a dor como catalisadora de crescimento e sabedoria.
E essa aceitação radical do que é abre espaço para outra perspectiva estoica fundamental, uma que tem o poder de transformar completamente nossa relação com a adversidade, brilhantemente capturada por Marco Aurélio em uma de suas mais famosas passagens: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. A rejeição que você enfrenta, a desilusão que aperta seu peito, a dor lancinante que você sente neste exato momento, e isso não é apenas um obstáculo intransponível à sua felicidade, um muro que te impede de seguir. Isso, se você escolher encarar dessa forma, pode ser o próprio caminho para um crescimento mais profundo, para uma sabedoria mais robusta e experiencial, para uma versão mais resiliente, compassiva e autêntica de você mesmo. É terrivelmente fácil sentir-se derrotado, paralisado pela dor, como se a vida tivesse perdido todo o sentido após uma perda amorosa significativa. Cedemos à autocomiseração, ao isolamento, à crença de que nunca mais seremos felizes. Mas os estoicos nos ensinam a ver os desafios, as dificuldades, não como punições cruéis do destino, mas como oportunidades disfarçadas e oportunidades de exercer nossa virtude, de fortalecer nosso caráter. O que essa dor específica, essa rejeição em particular, está tentando lhe ensinar sobre você, sobre o amor, sobre a vida? Que qualidades intrínsecas você pode descobrir ou desenvolver ao atravessar essa experiência com consciência e intenção? Talvez uma paciência que você não sabia que tinha, uma compaixão mais profunda por si mesmo e pelos outros que sofrem, uma força interior surpreendente, uma clareza recém-descoberta sobre seus próprios valores e limites nos relacionamentos? Assim como um músculo só se fortalece quando é submetido à resistência e ao esforço, nosso caráter, nossa alma, se fortalece e se expande quando enfrentamos as adversidades da vida não com resignação passiva, mas com coragem, com a intenção deliberada de aprender e crescer através delas. Para refletir e praticar profundamente, em vez de apenas desejar desesperadamente que a dor desapareça, ou tentar suprimi-la, encare-a como uma mensageira. Pergunte-se com genuína curiosidade: o que esta dor está me dizendo? Que aspecto de mim mesmo ela está iluminando? Como posso usar esta experiência dolorosa, este obstáculo, para me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais sábia, mais alinhada com meus valores? Mantenha um diário de crescimento através da adversidade. Anote as pequenas percepções, as mudanças sutis na sua perspectiva, os momentos em que você agiu com mais coragem ou autocompaixão do que esperava. Lembre-se da metáfora estoica da ostra: vê o grão de areia irritante, o obstáculo, que a estimula a criar uma pérola preciosa. Transforme o veneno da sua dor no remédio da sua sabedoria. 5. A virtude é o único bem, e seu valor inerente não depende da aprovação ou amor externo. Uma das armadilhas emocionais mais comuns e devastadoras após uma rejeição ou o fim de um relacionamento é a queda abrupta e vertiginosa da autoestima. Começamos a duvidar profundamente do nosso próprio valor, atrelando-o perigosamente à aprovação, ao desejo ou ao amor de outra pessoa. Se alguém não nos quis, ou deixou de nos querer, a conclusão automática e dolorosa é: eu não sou digno de amor, eu não sou bom o suficiente. Os estoicos nos oferecem um antídoto poderoso e libertador para essa crença destrutiva e a ideia central de que a virtude, excelência de caráter, viver de acordo com a razão e a natureza, é o único bem verdadeiro, e que ela, por si só, é suficiente para uma vida florescente e significativa, eudaimonia. Como Sêneca nos assegura em suas cartas, a virtude não precisa de nada além de si mesma, ela é seu próprio prêmio. Seu valor intrínseco como ser humano, sua dignidade fundamental, não diminui nem 1 mm porque alguém decidiu não estar mais com você, ou porque um relacionamento chegou ao fim. Seu valor reside no seu caráter, na sua capacidade de agir com bondade, mesmo quando magoado, com justiça, mesmo quando se sente injustiçado, com coragem, para enfrentar a dor e seguir em frente, e com sabedoria, para aprender com a experiência. Essas são qualidades internas, cultivadas por você, e que ninguém pode tirar. Buscar validação externa, seja através de um parceiro amoroso, do sucesso profissional, ou da admiração dos outros, para se sentir valioso é como construir uma casa sobre a areia movediça da opinião alheia, instável e fadada ao colapso diante da primeira tempestade.
O estoicismo nos convida a construir nossa casa, nosso senso de identidade e valor, sobre a rocha sólida e inabalável do nosso próprio caráter e das nossas ações virtuosas. Para refletir e praticar profundamente, desafie ativamente a voz interna que tenta te convencer de que seu valor diminuiu. Faça uma lista detalhada das suas qualidades de caráter, das suas virtudes, das coisas que você genuinamente admira em si mesmo e que não dependem de forma alguma de um relacionamento amoroso ou da aprovação de outra pessoa. Pode ser sua honestidade fundamental, sua lealdade aos amigos, sua resiliência diante de desafios passados, sua gentileza com estranhos, sua curiosidade intelectual, sua paixão por aprender e crescer, sua capacidade de perdoar. Reconecte-se profundamente com essas qualidades. Lembre-se de momentos em que você agiu de acordo com elas, e sinta o orgulho sereno que isso lhe trouxe. Você é uma pessoa completa, complexa e valiosa por si só, independentemente do seu status de relacionamento. Seu valor não é um reflexo no olhar de outra pessoa, é uma luz que emana de dentro. 6. Memento mori. Lembre-se da brevidade da vida para ganhar perspectiva e urgência. Em momentos de grande sofrimento emocional, como o luto por uma desilusão amorosa, a dor pode parecer consumir absolutamente tudo. O mundo se encolhe, o tempo parece se arrastar dolorosamente, e nada mais parece importar além daquele sofrimento lancinante. É aqui que outra prática estoica fundamental, o memento mori e a meditação sobre a própria mortalidade, lembre-se de que você vai morrer, pode oferecer uma perspectiva surpreendentemente útil e até mesmo revigorante. Marco Aurélio, o imperador filósofo, frequentemente se lembrava: poderias deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que fazes, dizes e pensas. E Sêneca, em O Sobre a Brevidade da Vida, nos adverte sobre como desperdiçamos nosso tempo limitado com trivialidades ou sofrimentos desnecessariamente prolongados. Essa prática não tem a intenção de ser mórbida ou de nos levar ao desespero existencial. Pelo contrário, é um chamado vibrante à vida, um lembrete poderoso para focarmos no que é verdadeiramente essencial. A consciência da nossa mortalidade, da finitude inescapável do nosso tempo aqui na Terra, pode nos ajudar a colocar a dor da rejeição ou do término em uma perspectiva muito mais ampla e administrável. Sim, a dor é real, é aguda, e precisa ser sentida e processada. Mas a vida é infinitamente mais vasta e rica do que este único evento, do que este único relacionamento, por mais importante que ele tenha parecido. Não permita que a dor de um capítulo, por mais sombrio que seja, roube a beleza, a alegria e o propósito dos capítulos que ainda estão por vir. Cada momento é um presente irrecuperável. Usar esse tempo precioso ruminando excessivamente sobre o que não pode ser mudado, ou se afogando na autocomiseração, é desperdiçar a dádiva do presente, é subtrair vida da sua vida. Para refletir e praticar profundamente, enquanto a dor da rejeição ou da desilusão parecer esmagadora e interminável, pare por um instante. Respire fundo. Contemple, com seriedade, a vastidão da vida e a sua inerente brevidade. Pergunte-se com honestidade: daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, como eu olharei para este momento de dor? Ele ainda terá o mesmo peso, a mesma importância avassaladora? O que é realmente importante para mim? Quais são meus valores mais profundos, considerando que meu tempo neste planeta é finito e incerto? Use essa perspectiva não para minimizar sua dor atual, mas para reacender sua paixão pela vida, para se impulsionar a buscar significado, alegria e conexão em outras áreas da sua existência, mesmo enquanto seu coração ainda está em processo de cicatrização. Que legado você quer deixar? Como você quer ter vivido seus dias? A resposta a essas perguntas pode te dar a força para levantar e seguir. 7. A impermanência de todas as coisas, aceitando o fluxo da vida, inclusive dos sentimentos e relacionamentos. O filósofo pré-estoico Heráclito de Éfeso, cuja influência sobre o estoicismo é inegável, proferiu a famosa máxima: panta rei, tudo flui, nada é permanente, exceto a mudança. Os estoicos abraçaram essa verdade fundamental sobre a natureza do universo. Sêneca, em suas Consolações, ecoa essa percepção ao afirmar: tudo o que nasceu perecerá,
tudo o que cresceu envelhecerá, tudo o que é forte e florescente declinará, tudo o que é composto se decomporá. Esta é uma lei inescapável da existência, e os relacionamentos humanos, por mais que desejemos que sejam eternos e imutáveis, não são exceção a essa regra cósmica. Quando um amor chega ao fim, especialmente um que considerávamos sólido e duradouro, sentimos o choque da perda de algo que talvez, em nosso íntimo, acreditávamos ser estável ou até mesmo eterno. A promessa de o para sempre ou se desfaz, e a dor dessa constatação pode ser imensa. Mas a verdade nua e crua é que tudo na vida está em constante fluxo, em perpétua transformação. Pessoas mudam, suas prioridades mudam, seus sentimentos evoluem e às vezes em direções convergentes, outras vezes em direções divergentes. Circunstâncias externas também mudam, impactando a dinâmica dos relacionamentos. Aceitar a impermanência fundamental de todas as coisas não é ser cínico ou pessimista sobre o amor, ou é ser profundamente realista sobre a natureza da existência. É entender que apegar-se rigidamente à forma como as coisas eram ou como gostaríamos que fossem é uma fonte garantida de sofrimento. E a boa notícia, se podemos chamar assim, é que essa lei da impermanência também se aplica aos nossos próprios sentimentos. A dor aguda, a tristeza profunda, a raiva que você sente agora, por mais intensas e permanentes que pareçam, também são impermanentes. Elas se transformarão, diminuirão de intensidade, darão lugar a outras emoções, a novas perspectivas, se você permitir que o processo natural de cura aconteça. Para refletir e praticar profundamente, faça um exercício de memória. Lembre-se de outras dores, dificuldades ou perdas que você enfrentou no passado, talvez o fim de uma amizade importante, a perda de um emprego, uma grande decepção pessoal. Lembre-se de como, na época, essas situações pareciam insuperáveis, como a dor parecia que duraria para sempre. E, no entanto, você as superou, não é? Você aprendeu, cresceu e seguiu em frente. Use essa experiência passada como evidência de que este sentimento atual, por mais avassalador que seja, também passará, também se transformará. Permita-se sentir a dor plenamente, sem tentar apressar o processo, mas também sem se apegar a ela como se fosse sua única identidade ou como se fosse durar para sempre. Observe suas emoções como nuvens que atravessam o céu da sua consciência, elas estão ali agora, densas e escuras, mas, com o tempo, o vento as levará e o céu azul reaparecerá. Confie no fluxo. 8. O poder da perspectiva ampliada, do olhar de cima, Platão e a comunidade do sofrimento. Os filósofos estoicos, especialmente Marco Aurélio em suas meditações, frequentemente praticavam e recomendavam um exercício mental poderoso conhecido como a visão de cima ou a perspectiva cósmica, que tem raízes no pensamento de Platão. Ele nos aconselha a nos elevarmos mentalmente e a contemplarmos os assuntos humanos de uma grande distância, e pensa frequentemente na rapidez com que passam e desaparecem as coisas que são e as que estão a ser. A própria substância é como um rio em fluxo perpétuo, as suas atividades em constante mudança, as suas causas em miríades de variações, e dificilmente algo permanece estável, nem mesmo o que está perto. Imagine-se, por um momento, olhando para a sua vida, para este momento específico de dor e desilusão amorosa, de uma altura imensa, de como se estivesse no topo de uma montanha altíssima, ou talvez até mesmo flutuando serenamente no espaço sideral, observando o planeta Terra abaixo. Desta perspectiva vasta e abrangente, o quão grande este problema específico, esta dor particular, realmente parece em comparação com a imensidão do tempo, com a vastidão do universo, com a longa história da humanidade. Quantas outras milhões, bilhões de pessoas, neste exato momento, em todos os cantos do globo, estão passando por dores semelhantes, por corações partidos, por rejeições e perdas? Quantas inúmeras gerações antes de nós já enfrentaram e superaram exatamente os mesmos desafios emocionais? Este exercício não visa, de forma alguma, diminuir a validade ou a intensidade da sua dor pessoal, e ela é sua, é real e merece ser respeitada. O objetivo é contextualizá-la, reduzir sua capacidade de nos sobrecarregar totalmente, de nos fazer sentir como se fossemos os únicos no mundo a sofrer de tal maneira.
Ajuda a ver que, embora sua dor seja única em sua especificidade, ela faz parte de uma experiência humana muito maior, quase universal. Você não está sozinho em seu sofrimento. Para refletir e praticar profundamente, reserve alguns minutos em um local tranquilo onde não será interrompido. Feche os olhos e pratique essa visualização da visão de cima. Comece se imaginando flutuando acima do seu corpo, depois acima da sua casa, da sua cidade. Continue subindo, vendo seu estado, seu país, o continente, até que você possa ver o planeta Terra inteiro, uma esfera azul e branca suspensa no espaço. Contemple a beleza e a fragilidade do planeta. Agora, tente localizar, nessa imensidão, o pequeno ponto que é você e o seu problema atual. Veja-o em relação a todos os outros seres humanos, a todas as outras histórias de vida, a todos os outros sofrimentos e alegrias que acontecem simultaneamente. Permita que essa perspectiva traga um senso de humildade, de conexão com a humanidade e, talvez, um alívio sutil do peso esmagador da sua dor individual. Sinta a comunidade silenciosa daqueles que também sofrem e lutam. 9. A cidadela interior, cultivando autossuficiência emocional e um santuário interno. Epicteto, com sua sabedoria prática e direta, nos ensina que a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio fundamental: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Esta compreensão, como já exploramos, é a chave mestra não apenas para lidar com a adversidade, mas também para construir o que os estoicos chamavam de cidadela interior ou um refúgio de paz, força e serenidade interna que não pode ser invadido ou destruído por eventos externos, por mais caóticos ou dolorosos que sejam. Marco Aurélio também falava frequentemente sobre a importância de retirar-se para dentro de si mesmo, encontrando ali um espaço de tranquilidade e clareza, independentemente das tempestades que rugiam no império ou em sua vida pessoal. Quando nossa felicidade, nosso senso de bem-estar e até mesmo nossa identidade dependem excessivamente de outra pessoa, de um relacionamento específico, uma rejeição ou um término podem nos deixar sentindo completamente perdidos, vazios, como se uma parte vital de nós tivesse sido arrancada. O estoicismo, ao contrário, nos encoraja vigorosamente a cultivar uma robusta autossuficiência emocional. Isso significa encontrar contentamento, significado e um senso de propósito primariamente dentro de nós mesmos, em nossos próprios valores, em nossas próprias ações virtuosas, e não na validação ou na presença constante de outra pessoa. Isso não implica, de forma alguma, isolamento social, frieza emocional ou evitar a intimidade profunda dos relacionamentos. Os estoicos valorizavam a amizade e a comunidade. Significa, sim, desenvolver uma base interna tão sólida, tão bem construída, que mesmo quando as tempestades externas da vida chegam, e elas inevitavelmente chegam, na forma de perdas, rejeições, decepções, nosso núcleo, nossa essência, permanece serena, resiliente e intacta. Para refletir e praticar profundamente, faça um inventário honesto das suas fontes internas de alegria, paz, propósito e satisfação. Quais são as atividades, paixões, interesses ou práticas que nutrem sua alma, que te fazem sentir vivo e conectado consigo mesmo, e que não dependem de forma alguma da validação, aprovação ou presença de outra pessoa? Invista tempo e energia deliberadamente nessas áreas, os seus hobbies criativos, seus estudos e aprendizados, sua espiritualidade, se você tiver uma prática, o tempo dedicado à natureza, a prática da meditação ou da atenção plena, o serviço voluntário aos outros, o cultivo de amizades sólidas e recíprocas. Cada ato de autocuidado, cada momento dedicado a fortalecer seu mundo interior, é um tijolo a mais na construção da sua inexpugnável cidadela interior. Quanto mais forte ela for, menos as intempéries externas conseguirão abalá-lo. 10. Razão acima da paixão desenfreada. Analise suas emoções, não se afogue nelas. É um equívoco comum pensar que os estoicos defendiam a supressão total das emoções, a busca por uma frieza apática. Na verdade, eles reconheciam as emoções, soupropateiai, as primeiras reações involuntárias, como respostas naturais e inevitáveis aos eventos da vida.
O que eles combatiam eram as paixões, e emoções excessivas, irracionais e descontroladas que nublam nosso julgamento, distorcem nossa percepção da realidade e nos levam a ações prejudiciais a nós mesmos e aos outros. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, adverte com veemência: a ira, se não for controlada, é frequentemente mais prejudicial para nós do que a injúria que a provocou. O mesmo princípio pode ser aplicado à tristeza avassaladora que se transforma em depressão paralisante, ao ciúme corrosivo que destrói a confiança, ou ao desespero que nos cega para qualquer possibilidade de futuro. Em vez de sermos varridos passivamente por essas ondas emocionais intensas e muitas vezes destrutivas, o estoicismo nos convida a usar nossa faculdade distintamente humana, a razão, o logos, o princípio divino de ordem e inteligibilidade no universo, refletido em nossa própria capacidade de pensar logicamente. Quando uma emoção intensa surge após uma rejeição, como uma onda de raiva escaldante pela forma como fomos tratados, ou uma profunda tristeza pela perda do que foi ou poderia ter sido, podemos, com prática, dar um passo mental para trás e observar essa emoção como um cientista observa um fenômeno. O que exatamente desencadeou essa emoção? O pensamento ou a crença subjacente a ela é verdadeiramente racional, baseado em fatos, ou é uma distorção, uma generalização excessiva, uma catastrofização? Existe outra maneira, mais equilibrada e construtiva, de interpretar a situação que não leve a uma emoção tão dolorosa e disfuncional? Trata-se de trazer a luz clara e fria da razão para a escuridão muitas vezes caótica da paixão desenfreada, não para aniquilar a emoção, mas para compreendê-la, modulá-la e escolher uma resposta mais sábia. Para refletir e praticar profundamente, quando uma emoção forte relacionada à sua desilusão amorosa surgir e ameaçar te dominar, experimente a técnica estoica do adiamento da reação ou da análise racional. 1. Nomeie a emoção: estou sentindo uma intensa raiva neste momento, ou estou sentindo uma profunda tristeza e desesperança. 2. Descreva a sensação física: meu peito está apertado, minha respiração está curta, sinto um nó na garganta. 3. Identifique o gatilho: essa emoção surgiu quando vi uma foto antiga nossa, ou quando pensei na possibilidade de nunca mais encontrar alguém. 4. Examine os pensamentos subjacentes. O pensamento por trás dessa raiva é: ele, ou não tinha o direito de me tratar assim. O pensamento por trás da tristeza é: minha vida acabou, serei infeliz para sempre. 5. Desafie esses pensamentos com a razão: é verdade que ele, ou não tinha o direito? Talvez, mas eu não controlo as ações dele, É verdade que minha vida acabou? Isso é uma generalização catastrófica. Já fui feliz antes, posso ser feliz novamente. Isso não fará a dor desaparecer magicamente, mas pode reduzir significativamente sua intensidade e seu controle sobre suas ações, permitindo uma resposta mais ponderada e menos reativa. 11. O valor do desconforto deliberado: a dor como mestra e forjadora de resiliência. Vivemos em uma cultura que, em grande parte, nos ensina e nos incentiva a evitar o desconforto a todo custo. Buscamos incessantemente prazeres imediatos, distrações fáceis e soluções rápidas para qualquer tipo de dor, seja ela física ou emocional. Fugimos do tédio, do esforço, da frustração e, especialmente, do sofrimento. No entanto, os estoicos tinham uma visão radicalmente diferente e muito mais robusta sobre o papel do desconforto na vida humana. Sêneca, em suas cartas, nos diz de forma inequívoca: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho árduo faz ao corpo. E Epicteto nos lembra que não devemos fugir das provações, pois são elas que revelam do que somos feitos. A dor, o desconforto, os desafios, as provações e não são meros infortúnios a serem evitados ou anestesiados, mas oportunidades valiosíssimas para o crescimento do caráter, para o fortalecimento da alma e para a construção de uma resiliência genuína. A dor emocional de uma rejeição ou de uma desilusão amorosa é inegavelmente desconfortável, muitas vezes excruciante. A tentação natural é fugir dela, já através de distrações, vícios, novos relacionamentos apressados, ou simplesmente tentando reprimir e negar o que sentimos. Mas, em vez de apenas tentar anestesiá-la ou escapar dela,
podemos, inspirados pelos estoicos, nos perguntar com coragem o que essa dor específica tem a nos ensinar. Talvez ela esteja revelando medos ocultos sobre abandono ou solidão que precisam ser encarados. Talvez esteja expondo inseguranças sobre nosso próprio valor que precisam ser trabalhadas e curadas. Talvez esteja nos mostrando apegos excessivos ou expectativas irreais que tínhamos em relação ao outro ou ao relacionamento. Ao enfrentar o desconforto da dor com coragem, consciência e uma atitude de curiosidade investigativa, permitimos que ele nos refine, nos torne mais resilientes, mais empáticos e mais compassivos, tanto conosco mesmos quanto com os outros que inevitavelmente também enfrentam suas próprias formas de sofrimento. Para refletir e praticar profundamente, em vez de lutar incessantemente contra a dor da sua desilusão ou tentar desesperadamente se livrar dela, experimente a prática estoica da exposição voluntária ao desconforto em pequenas doses, no contexto da sua dor emocional. Permita-se sentir a tristeza, a saudade, a raiva, de forma consciente e deliberada, por períodos determinados de tempo, talvez durante uma meditação ou um momento de reflexão escrita. Observe essas sensações em seu corpo e em sua mente sem julgamento, sem tentar mudá-las imediatamente. Pergunte-se: o que esta dor está me mostrando sobre mim mesmo? Que crenças limitantes ela está desafiando? Que força eu estou, talvez sem perceber, desenvolvendo ao atravessar isso com honestidade? Lembre-se da metáfora da lagarta, ela precisa da luta intensa e desconfortável para romper o casulo e se transformar em uma borboleta capaz de voar. O desconforto, quando encarado com sabedoria, pode ser o prelúdio da sua mais bela e significativa transformação. 12. O dever e a ação focada no presente, encontrando propósito nos pequenos passos. Quando estamos imersos no sofrimento de um coração partido, é incrivelmente fácil cair na armadilha da ruminação paralisante. Revivemos incessantemente o passado, dissecando cada palavra, cada olhar, cada erro percebido. Imaginamos futuros alternativos e dolorosos, ou nos torturamos com cenários de e se. Obcecamos sobre o que a outra pessoa está pensando, sentindo ou fazendo, vasculhando redes sociais em busca de pistas que só aumentam nossa angústia. Marco Aurélio, com sua praticidade imperial, nos adverte firmemente contra essa dispersão mental: não desperdices o resto da tua vida em conjecturas sobre os outros, a menos que o teu objetivo seja o bem comum. Pois imaginar o que fulano está a fazer e por quê, o que está a dizer, a pensar ou a planear, tudo isto te distrai da tua própria razão orientadora e te impede de alguma tarefa mais urgente. Epicteto, de forma semelhante, nos conclama a ação presente: primeiro diz a ti mesmo o que gostarias de ser, e depois faz o que tens de fazer, cumpre o teu papel. O antídoto estoico para a paralisia induzida pela dor e pela ruminação é a ação deliberada e focada no presente, no cumprimento dos nossos deveres e responsabilidades diárias, por mais simples que pareçam. Isso não significa ignorar ou reprimir a dor, mas sim canalizar nossa energia limitada e preciosa para atividades construtivas e significativas, mesmo que em pequena escala. Cuidar da sua saúde física, mesmo que seja apenas uma caminhada leve, focar no seu trabalho ou nos seus estudos, mesmo que a concentração seja difícil no início, ajudar um amigo que precisa, organizar um pequeno canto da sua casa, preparar uma refeição nutritiva, de pequenas ações concretas podem restaurar gradualmente um senso de propósito, de controle sobre alguma área da sua vida e de normalidade. A ação, mesmo a mais modesta, é um bálsamo poderoso contra o desespero e a sensação de impotência. Ela nos move para a frente, um passo de cada vez. Para refletir e praticar profundamente, crie uma lista muito simples e realista de deveres ou ações construtivas ou para o seu dia ou para a sua semana. Não precisam ser grandes feitos heróicos. Podem ser coisas tão básicas como arrumar a cama ao acordar, responder a e-mails de trabalho importantes, ligar para um familiar, ler por 15 minutos um livro que te interesse, fazer 10 minutos de alongamento, cozinhar uma refeição em vez de pedir delivery. Concentre-se em executar essas tarefas com diligência e atenção plena, como se fossem as coisas mais importantes do mundo naquele momento. Cada pequena tarefa concluída é uma pequena vitória, um reforço positivo para o seu senso de autoeficácia e um passo para longe do abismo da ruminação.
Lembre-se do provérbio: a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Foque no passo presente. 13. Libertando-se através do perdão estoico e da aceitação radical da imperfeição humana. Guardar ressentimento, mágoa profunda, raiva ruminante ou uma culpa paralisante em relação à rejeição, ao término, ou à pessoa que nos magoou, ou a nós mesmos, por nossos erros percebidos, é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém em quem se queima primeiro e por mais tempo somos nós mesmos. Marco Aurélio, com sua profunda compreensão da natureza humana, sugere uma abordagem mais sábia e, em última análise, mais libertadora: o melhor modo de te vingares de um inimigo é não te assemelhares a ele. Em outras palavras, não permita que a negatividade do outro ou da situação contamine seu próprio caráter e sua paz interior. Em vez de alimentar a espiral descendente da negatividade, o caminho estoico é o da compreensão, não necessariamente concordância, da aceitação da imperfeição humana, tanto nos outros quanto em nós mesmos, e da consequente libertação emocional. O perdão na perspectiva estoica não é tanto sobre absolver a outra pessoa de qualquer erro ou responsabilidade, ou sobre esquecer a dor que foi causada. É, fundamentalmente, sobre liberar a si mesmo do fardo emocional tóxico que o rancor, a raiva crônica ou a culpa impõem à sua alma e à sua saúde mental. Trata-se de entender, como os estoicos frequentemente enfatizavam, que as pessoas geralmente agem com base no seu próprio nível de sabedoria, compreensão e maturidade emocional, ou na falta deles. Muitas vezes, aqueles que nos ferem estão, eles próprios, agindo a partir de sua própria dor, ignorância ou confusão. Prender-se à raiva ou ao desejo de vingança apenas prolonga o seu próprio sofrimento e te mantém acorrentado ao passado e à pessoa que te magoou. Da mesma forma, se você sente uma culpa esmagadora por algo que fez ou deixou de fazer no relacionamento, o caminho estoico não é o da autopunição interminável, mas o do aprendizado honesto, da responsabilização, se apropriado, e da autoaceitação compassiva. Reconheça a sua parte, aprenda a lição profundamente e siga em frente com a firme intenção de agir com mais sabedoria e virtude no futuro. Para refletir e praticar profundamente, e se você se encontra consumido pela raiva ou pelo ressentimento em relação à pessoa que te rejeitou ou ao término em si, experimente escrever uma carta de liberação, ou que você não precisa, e provavelmente não deve, enviar. Nesta carta, permita-se expressar, sem censura, toda a sua dor, sua raiva, sua decepção. Coloque tudo no papel. Depois, leia-a em voz alta para si mesmo. E então, conscientemente, tome a decisão de liberar essa carga emocional, e não pela outra pessoa, mas pelo seu próprio bem-estar, pela sua própria paz. Você pode simbolicamente queimar a carta, rasgá-la ou simplesmente guardá-la como um testemunho do seu processo. Se a culpa por suas próprias ações o assombra, faça um exercício semelhante de autoanálise e reconheça a sua responsabilidade sem se afogar na vergonha tóxica, identifique as lições aprendidas e formule um compromisso claro consigo mesmo sobre como agirá diferente no futuro. A aceitação radical do que aconteceu, incluindo as imperfeições de todos os envolvidos, é o primeiro e crucial passo para a verdadeira cura e libertação. 14. Reformulando a perda o inevitável, o que você verdadeiramente ganhou ou aprendeu com profundidade. Quando um relacionamento significativo chega ao fim, o foco imediato e natural da nossa mente é naquilo que foi perdido, da perda do companheirismo diário, dos sonhos e planos compartilhados para o futuro, da intimidade física e emocional, da identidade de o casal ou que muitas vezes se torna parte de quem somos, e até mesmo da rotina e da previsibilidade que o relacionamento oferecia. Sentimos um vazio, uma ausência palpável. No entanto, Epicteto, com sua insistência estoica naquilo que podemos controlar, nos lembra constantemente que não é o que acontece contigo, mas como reages que importa. E isso inclui como escolhemos enquadrar, interpretar e extrair significado das nossas experiências, mesmo as mais dolorosas. Podemos escolher, ativamente, reformular essa experiência de perda, buscando com diligência e honestidade os aprendizados profundos, e surpreendentemente, até mesmo os ganhos ocultos que podem emergir dela.
Toda experiência humana, por mais dolorosa e indesejada que seja no momento, carrega consigo sementes de sabedoria, potencial de crescimento e oportunidades de autoconhecimento, se estivermos dispostos a procurá-las. O que este relacionamento específico, e o seu término subsequente, lhe ensinaram sobre si mesmo em um nível fundamental? Sobre suas necessidades emocionais mais profundas, seus limites pessoais, talvez aqueles que foram cruzados ou que você não soube impor, seus padrões de comportamento em relacionamentos, tanto os saudáveis quanto os disfuncionais? O que você passou a valorizar ainda mais em um parceiro ou em uma parceria, e o que você descobriu que não está mais disposto a tolerar ou a comprometer em relacionamentos futuros? Talvez essa perda dolorosa, na verdade, tenha aberto um espaço precioso em sua vida, espaço para o reencontro genuíno consigo mesmo, para a redescoberta de paixões e interesses que foram deixados de lado, ou para a liberdade de construir um futuro que esteja mais autenticamente alinhado com quem você realmente é e com o que você verdadeiramente deseja da vida, livre de concessões que talvez estivessem te diminuindo. Para refletir e praticar profundamente, reserve um tempo significativo para uma reflexão escrita, honesta e aprofundada. Divida uma folha de papel em 2 colunas ou crie um documento digital. Na primeira coluna, liste todas as perdas percebidas, todos os aspectos do relacionamento e da pessoa que você sente falta, todas as dores associadas ao término. Permita-se reconhecer e validar esses sentimentos. Na segunda coluna, com igual ou maior empenho, liste absolutamente tudo o que você aprendeu com essa experiência, e sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a natureza do amor e dos relacionamentos, sobre comunicação, sobre limites. Em seguida, tente identificar quaisquer ganhos ou novas possibilidades que surgiram ou podem surgir como resultado desse término, mais tempo e energia para seus projetos pessoais, a oportunidade de fortalecer outras amizades, uma clareza renovada sobre seus valores e objetivos de vida, a chance de desenvolver uma maior autoconfiança e independência emocional. Concentre-se em ativamente transformar a narrativa de o vítima da perda ou para a de o aprendiz resiliente e protagonista da própria jornada. Este não é um exercício para minimizar a dor, mas para encontrar significado nela. 15. A prática deliberada e contínua da alegria, da gratidão e da conexão humana, mesmo e especialmente em tempos difíceis. Finalmente, mesmo quando estamos imersos na tristeza, na confusão e na dor de uma desilusão amorosa, os estoicos nos lembram da importância vital de cultivar ativamente, como um músculo que precisa ser exercitado, a alegria, a gratidão e a conexão com o que é bom e belo na vida. Sêneca, apesar de todas as adversidades que enfrentou, afirmou que a verdadeira felicidade é e desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. E ele também nos lembra que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca experimentou a adversidade. Pois não lhe é permitido provar a si mesmo. Isso não significa, de forma alguma, fingir que a dor não existe ou forçar um otimismo superficial e falso. Significa, sim, equilibrar a balança emocional, buscando conscientemente, com intenção e disciplina, os pequenos lampejos de luz, os momentos de contentamento, as razões para agradecer, mesmo quando o cenário geral parece sombrio. Pode parecer profundamente contraintuitivo, e até mesmo impossível, buscar alegria ou sentir gratidão quando o coração está partido e a alma está ferida. Mas é precisamente nesses momentos de maior vulnerabilidade que essa prática estoica se torna mais crucial e transformadora. Apreciar a beleza inesperada de um raio de sol que atravessa as nuvens, o sabor reconfortante de uma xícara de chá quente, a gentileza surpreendente de um estranho na rua, a lealdade e o apoio de um amigo fiel, a beleza comovente de uma música ou de uma obra de arte, a simples sensação de estar vivo e respirando, são pequenos, mas poderosos, atos de resistência contra o desespero, são âncoras que nos mantêm conectados ao presente e à vida. A gratidão pelas coisas boas que ainda existem em sua vida, por menores ou mais corriqueiras que pareçam, pode mudar sutilmente, mas profundamente, sua perspectiva, nutrir sua resiliência e iluminar o caminho através da escuridão. E buscar ativamente a companhia de pessoas que te elevam, que te apoiam e que te lembram da sua força e do seu valor, é um bálsamo insubstituível.
Para refletir e praticar profundamente, incorpore em sua rotina diária, de forma deliberada, a prática da gratidão e da busca por pequenas alegrias. Asterisco diário de gratidão detalhado, todos os dias, antes de dormir, anote não apenas 3 coisas pelas quais você se sentiu grato naquele dia, mas também por que você se sentiu grato por elas. Explore o sentimento. Asterisco caça ao tesouro da alegria, vá ao longo do dia, esteja atento e procure ativamente por pequenos momentos, sensações ou interações que lhe tragam um lampejo de contentamento, paz ou beleza. Saboreie esses momentos. Asterisco conexão consciente, faça um esforço para se conectar genuinamente com pessoas que te fazem bem. Não precisa ser sobre desabafar sua dor o tempo todo, pode ser sobre compartilhar uma risada, uma conversa interessante ou simplesmente a presença confortável de alguém que se importa. Asterisco natureza e beleza, e se possível, passe algum tempo na natureza, mesmo que seja apenas observar o céu ou cuidar de uma planta. Contemple a arte, ouça música que eleve seu espírito. Não espere a dor passar completamente para começar a viver novamente, para se permitir sentir algo além da tristeza. Encontre e cultive pequenas ilhas de alegria e gratidão no oceano da sua dor, mesmo enquanto seu coração continua seu processo de cicatrização. Elas serão seus faróis. Atravessar a dor de uma rejeição ou desilusão amorosa nunca é uma jornada fácil ou linear. Haverá dias bons e dias ruins, momentos de clareza e momentos de profunda confusão. Mas, armados com esses princípios estoicos, e não como dogmas rígidos, mas como guias flexíveis e compassivos, não estamos sozinhos nem desamparados. Temos um mapa, uma bússola interna, para navegar por essas águas turbulentas e emergir do outro lado não apenas intactos, mas mais fortes, mais sábios, mais autoconscientes e mais profundamente conectados com nossa própria e inabalável capacidade de florescer, independentemente das circunstâncias externas. E assim, chegamos ao final desta nossa jornada de hoje, uma imersão em uma sabedoria antiga, mas surpreendentemente viva e relevante. Exploramos juntos não um conjunto de regras rígidas, mas um convite à transformação interior, uma senda para cultivar a força serena da alma diante das inevitáveis dores da existência, como a da rejeição e da desilusão amorosa. O estoicismo, como vimos, não nos promete uma vida isenta de dificuldades, pois isso seria uma ilusão infantil, mas nos oferece algo muito mais valioso, a capacidade de encontrar clareza em meio à confusão, coragem diante do medo, e uma profunda e inabalável paz interior, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico e incerto. Ao longo destes minutos, navegamos por ensinamentos que nos convidam a focar no que realmente podemos controlar em nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações, e a aceitar com serenidade aquilo que foge ao nosso domínio. Aprendemos a questionar as narrativas dolorosas que contamos a nós mesmos, a enxergar os obstáculos não como barreiras, mas como o próprio caminho para o crescimento, e a ancorar nosso valor não na aprovação externa, mas na solidez do nosso próprio caráter. Recordamos a impermanência de todas as coisas, inclusive da nossa dor, e a importância de viver o presente com propósito e gratidão, conscientes da brevidade da vida. A jornada estoica é, em essência, uma jornada de autoconhecimento e autodomínio. É o desenvolvimento de uma fortaleza interior, uma cidadela da alma, onde podemos nos refugiar e encontrar discernimento, independentemente das tempestades que assolam o mundo exterior. Não se trata de suprimir emoções, mas de compreendê-las e responder a elas com sabedoria, em vez de sermos arrastados por elas. É sobre escolher a virtude, a razão e a serenidade, dia após dia, momento após momento. Lembre-se, internalizar e aplicar esses princípios é uma prática contínua, não um destino final. Haverá momentos de tropeço, dias em que as velhas reações automáticas tentarão reassumir o controle. Seja paciente consigo mesmo nesse processo. Acolha suas falhas com a mesma compaixão que você dedicaria a um amigo querido que está aprendendo uma nova e desafiadora habilidade. Cada vez que você escolhe responder a uma dificuldade com um pouco mais de perspectiva estoica, você está fortalecendo esse músculo ou da resiliência interior. Que as sementes que plantamos hoje possam florescer em seu coração e em sua mente.
Que você possa levar consigo não apenas o conhecimento intelectual dessas ideias, mas a inspiração para tecê-las no tecido da sua vida diária. Que, ao enfrentar as inevitáveis rejeições, as desilusões e os desafios que a vida apresentar, você possa se lembrar de que possui, dentro de si, as ferramentas para não apenas sobreviver, mas para florescer com dignidade, coragem e uma paz que transcende as circunstâncias. Você é mais forte do que pensa, mais resiliente do que imagina. E agora, eu gostaria muito de saber em qual dessas formas de pensar estoicamente mais ressoou com você. Qual delas você sente que pode começar a aplicar em sua vida a partir de hoje? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e pode inspirar outras pessoas que também estão trilhando este caminho. Se este vídeo trouxe algum valor, alguma clareza ou algum conforto para você, por favor, demonstre seu apoio deixando o seu curtir. Isso nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas que podem estar precisando desta mensagem. E, claro, se você deseja continuar explorando caminhos para uma vida com mais propósito, serenidade e significado, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais conteúdo preparado para ajudá-lo a navegar pelas complexidades da vida com sabedoria e equilíbrio. Lembre-se, a jornada para uma mente tranquila e um espírito forte é construída passo a passo, escolha após escolha. Que a sabedoria dos estoicos ilumine seus dias. Até o nosso próximo encontro.